Olá, eu sou Ana Macedo, consultora de imagem visagista, e hoje trago um assunto muito interessante para vocês, presente no nosso dia a dia, que é o ato de vestir-se e o quanto ele impacta tanto na nossa autoimagem, autoestima, na forma como nós nos comportamos e como os outros nos veem. O vestir vai muito além do que escolhas aleatórias das roupas. Ele envolve uma comunicação muito importante nas interações humanas, que é a comunicação não verbal, responsável por mais da metade das mensagens transmitidas, tanto na vida pessoal quanto profissional. Entendemos por comunicação não verbal gestos, posturas, expressões faciais e aparência no geral, enquanto a comunicação verbal diz respeito à fala e à escrita, no uso de palavras. Sendo as roupas importantes elementos da comunicação não verbal, elas nos ajudam a transmitir e a traduzir narrativas e expressões de nós mesmos e também de como queremos ser vistos. Ou seja, o indivíduo se expressa e constrói uma narrativa sobre a sua personalidade, sobre a sua individualidade. O ser humano ele tem dois desejos, duas necessidades ambivalentes. Uma é diferenciar-se, demonstrar sua personalidade, sua individualidade. E a outra é adequar-se, no sentido de pertencer a um grupo. Quando nós falamos em pertencimento, significa que o indivíduo não quer quebrar regras de um grupo para poder ter a aceitação desse grupo. Através do vestir, nós conseguimos saber a organização dinâmica e política social de um período, os tipos de interações, relações humanas e sociais. E nos primeiros segundos em que nós conversamos com as pessoas, nós conseguimos saber idade, sexo, classe, profissão, se a pessoa está bem-humorada ou não. Nós fazemos um julgamento dessa pessoa e também somos julgados em poucos segundos. Mas como que isso acontece? Por que isso acontece? Através dos elementos visuais do design das peças de roupa e também do nosso rosto, do corte de cabelo, tudo comunica algo. Quando nós falamos em elementos visuais, nós temos que lembrar que as peças de roupa trazem linhas, formas, cores, texturas, volumes, que possuem significados, transmitem mensagens, afetam o nosso humor e geram concepções positivas ou negativas sobre a nossa autoimagem. E que vai impactar diretamente no nosso comportamento com as outras pessoas, nas relações interpessoais. Para que haja uma comunicação assertiva, é necessário uma congruência da comunicação verbal, que são as palavras, a forma escrita, e a não verbal. Caso não exista essa congruência, a comunicação não vai ter o efeito desejado. O que acontece quando não existe essa congruência? Eu coloquei aqui para ilustrar para vocês uma mulher que está falando, sim, eu estou confiante para a apresentação. Só que ela está falando uma coisa e a linguagem não verbal dela demonstra outra totalmente diferente, ou seja, demonstra uma insegurança, o que vai criar uma desconfiança nas outras pessoas. Então, é importante que haja essa congruência entre a verbal e não verbal. Segundo Karen Pine, que é uma psicóloga e escritora do livro Cuidado com o que você veste, ela diz: o que vestimos afeta o modo como nos sentimos ao ponto de distorcer e determinar nossos pensamentos e julgamentos. Mas, afinal, o que é cognição indumentária? Nada mais é do que os impactos que as roupas causam sobre os indivíduos quando eles as vestem. Eu trouxe aqui um modelinho para vocês, olha só. Aqui eu tenho uma situação, que no nosso caso aqui é o vestir, que traz um pensamento, que traz uma emoção e, consequentemente, impacta diretamente no nosso comportamento. E por que nós nos vestimos, afinal?
Dando um passo atrás nas bases históricas, nós podemos relembrar 3 motivos pelas quais as pessoas se vestiam. A primeira, proteção. A segunda, pudor. E a terceira, o uso de enfeites, de adornos como expressão, ou seja, a comunicação não verbal sempre existiu. E agora eu trago uma pesquisa com as principais razões pelas quais as pessoas se vestem. 73% desejam sentir-se confiantes, 52% querem conforto, 40% desejam se expressar, 28% querem estar na moda, 27% desejam parecer profissionais, 18% querem ser notados, 14% parecer sexy, 13% desejam mostrar o corpo, 11% disfarçar o corpo, 7% querem se misturar na multidão, ou seja, não querem aparecer. Essa pesquisa mostra que as 3 principais razões são internas, levando-se em conta o conforto físico e emocional, comprovando-se assim o grande efeito da cognição indumentária sobre os indivíduos. E agora eu trago para vocês uma pesquisa muito importante sobre cognição indumentária realizada na Northwestern University, que vai falar sobre atenção seletiva e atenção sustentada. Mas qual que é a diferença entre as duas? A atenção seletiva tem foco em estímulos relevantes, ignorando-se os irrelevantes. Já a atenção sustentada é a habilidade de manter o foco em uma atividade contínua. Bom, então, na primeira etapa dessa pesquisa, foi analisada a atenção seletiva das pessoas. Elas tinham que visualizar um jaleco médico, dar uma nota de 1 a 5 sobre atenção, cuidado, responsabilidade e foco. A pesquisa constatou que a maioria das pessoas tiveram atenção, aumentaram o cuidado, responsabilidade e o foco em relação àquela imagem. Na segunda etapa da pesquisa, foram realizados alguns testes pela atenção sustentada. Eles poderiam usar um jaleco descartável ou simplesmente não usarem jaleco para esse experimento. Nesse caso, as pessoas usariam as próprias roupas. O resultado da segunda etapa foi que os participantes que usavam jaleco cometeram cerca de metade dos erros dos participantes que não usaram jaleco. E a terceira etapa da pesquisa também foi sobre atenção sustentada, feita entre os alunos da graduação, e também mediu a atenção sustentada. Foram divididos em 3 grupos, um deles iria vestir um jaleco de médico. Então, foi dito a esse grupo que o jaleco era de médico. No segundo caso, eles iriam vestir um jaleco de artista. Então, foi dito a eles que esse jaleco era de artista. Porém, os jalecos eram iguais, tá, gente? E o terceiro grupo iria apenas visualizar o jaleco. Então, o que aconteceu? A maior atenção sustentada foi com os participantes que usaram realmente o jaleco médico. Sendo assim, quando uma peça de roupa é usada com um efeito simbólico, nesse caso, sendo de médico, há um aumento de atenção sustentada, confirmando-se a hipótese de que a indumentária causa efeitos na psique do indivíduo. E Karen Pine assinala que quando vestimos uma peça de roupa, não podemos deixar de adotar algumas das características associadas a ela, mesmo que não tenhamos conhecimento dela. Ou seja, a cognição indumentária ela pode ser consciente ou inconsciente. Um outro estudo foi realizado com 2 grupos de alunos da graduação e eles tinham que atravessar um campus universitário, um dos grupos usando fantasias estilo Carmen Miranda e o outro grupo com as próprias roupas. O resultado foi que o sentimento de inadequação e desconforto alterou a percepção visual do grupo que estava usando as roupas estilo Carmen Miranda. Acharam o caminho muito mais longo.
E também existe uma outra pesquisa sobre como roupas formais e roupas informais impactam os indivíduos no ambiente profissional. A pesquisa mostra que as pessoas que utilizam roupas formais no trabalho se tornam mais competentes, pensam com mais clareza, demonstram profissionalismo e trazem sentimentos de poder e autoridade. Mas qual é o objetivo da consultoria de imagem e como ela colabora para que o indivíduo tenha uma imagem genuína através da indumentária e elementos da linguagem visual? A consultoria de imagem atua em 3 pilares: aparência, comportamento e comunicação. Vai muito além do que vestir para uma determinada ocasião. Ela ajuda pessoas e empresas se mostrarem de uma forma autêntica, adequada e de acordo com aquilo que são e acreditam, levando-se em conta o objetivo de imagem da cliente, mas também as diversas personas e as diversas narrativas necessárias para que essa persona possa desempenhar todos os papéis do dia a dia. Tudo isso através de técnicas, ferramentas e serviços que possibilitam o autoconhecimento e o cliente consegue reconhecer seus pontos fortes, o que possibilita trazê-los para a imagem de forma autêntica, levando-se em conta a história de cada pessoa, as necessidades e o momento atual de cada um, mantendo a essência. Por fim, podemos afirmar que um indivíduo com uma autoimagem satisfatória, que conheça seu estilo e consiga transmitir seus pontos fortes através da imagem, possua relações interpessoais saudáveis, tanto nos âmbitos pessoal, profissional, midiático e social. Muito obrigada a todos que estiveram comigo até agora. Todas as fontes dessa palestra estão no livro Consultoria de Imagem em Destaque, disponível na Amazon. Um grande beijo e até a próxima!